versículo 11 até o 17. Hebreus, capítulo 10, verso 11 até o 17. Eu vou ler o primeiro versículo, e já que todos nós gostamos de ler a Bíblia, cada um poderá ler os demais. Diz o texto bíblico, e assim, ou seja, Hebreus capítulo 10, verso 11. E assim todo sumo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podem tirar os pecados. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Verso 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Verso 14. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. E Cristo nos dá testemunho também no Espírito Santo, porquanto após ter Verso 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Versículo 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém. Os irmãos podem sentar. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando nós olhamos para esta carta do escritor aos Hebreus, e muito especial para este texto que nós acabamos de ler, nós descobrimos aqui que Jesus fez o sacrifício perfeito. A Bíblia diz que Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida por nós. E quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para o cristianismo ao longo da história, nós descobrimos que havia algumas maneiras em que os homens, em que as pessoas se aproximavam de Deus. Isto era através de sacrifício. Porém, quando Jesus apareceu, a Bíblia descreve que o povo que estava sentado em região de sombra de morte viu uma grande luz. Veio então para o povo uma grande esperança. E a Bíblia descreve então que Jesus, Ele é o mediador de uma nova aliança. Quando nós celebramos a Santa Ceia, na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, do capítulo 11, versículo 25, quando nós falamos sobre o cálice que representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós, a Bíblia descreve assim: todas as vezes que vocês participarem, anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. E este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Ou seja, nós estamos vivendo hoje no período em que chamamos a dispensação da graça de Deus. É por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E nós encontramos então na antiga aliança, nesse texto que nós lemos, no versículo de número 11, diz assim: todo sacerdote aparecia cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Muitas
vezes oferecendo o mesmo sacrifício. O que nós encontramos aqui neste texto? Um sacerdote cansado, porque todos os dias ele precisava oferecer a Deus o sacrifício pelo povo. Se nós voltarmos lá para o Velho Testamento, no livro de Levítico, livro de Números, Deuteronômio, nós vamos encontrar algumas ordenanças de Deus, dizendo para o povo: vocês tragam sacrifício ao Senhor. E nós encontramos pelo menos 3 tipos de sacrifício. Primeiro, todos os dias pela manhã, o sacerdote precisava entrar no santuário de Deus. Ao clarear do dia, ele pegava um cordeirinho, e a Bíblia diz que era um cordeiro com menos de 1 ano. Este cordeirinho deveria vir de uma família, e este cordeirinho deveria ser um animalzinho de estimação da família. Mesmo, pastor? É. Porque as pessoas precisavam oferecer o melhor que eles tinham para Deus. Então, todos os dias pela manhã, alguém das famílias do povo de Israel trazia aquele cordeirinho e entregava para o sacerdote, e ele entrava no templo, no lugar santo, e lá ele sacrificava aquele pequeno animal. Esta oferta, este sacrifício, era uma espécie de uma oferta de louvor a Deus. Ou seja, ao ser feito este sacrifício com o cordeiro, Deus sabia que havia um povo que ainda estava interessado em lhe buscar. Para que Deus queria cordeiro? Que necessidade haveria Deus dessas coisas? Nenhuma. Mas Ele queria ver se o povo estava lhe obedecendo. E o sinal de obediência era então através do sacrifício. À tarde, ao pôr do sol, novamente uma família pegava um outro cordeirinho com menos de 1 ano de idade, e o sacerdote deveria ter entre 25 e 50 anos de idade. Não podia ministrar com menos de 25 anos e nem mais de 50 anos. Esta era a ordem de Deus. À tarde, o sacerdote fazia a mesma coisa. Alguém chegava com o cordeirinho, aquele animalzinho menos de 1 ano de idade, e entregava ao sacerdote, e ele oferecia em sacrifício ao Senhor. Esses 2 cordeiros que eram oferecidos diariamente não era para perdão dos pecados, mas sim como sinal de adoração a Deus, como sinal que o povo ainda estava obedecendo a Deus. Segundo lugar, a cada 7 dias, o sacerdote deveria ir no lugar santo dos santos. Todas as semanas, ele ia oferecer outro sacrifício. Agora não pelo povo, mas pelos seus próprios pecados. Deus deu ordem a Moisés, dizendo: Moisés diz ao sacerdote que eles também precisam oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Uma vez por ano era celebrada uma festa chamada Festa da Expiação, onde as pessoas traziam o seu sacrifício, as suas ofertas, e aí sim, a Bíblia descreve que era um novilho e tantos outros animais, animais de maiores valores, para oferecer ao Senhor, para que o povo recebesse perdão dos seus pecados. Perguntamos: para que Deus queria um novilho? Que necessidade tinha dele ver um novilho sendo sacrificado? Mas era um símbolo de que o povo estava reconhecendo a soberania de Deus. Agora, o texto bíblico diz que o sacerdote ia muitas vezes oferecer os mesmos sacrifício. Vocês sabem, quando eu estava lendo essa escritura, a mensagem que eu prego domingo à noite, eu sempre preparo domingo de manhã. Durante a semana eu fico lendo a Bíblia normal,
E às vezes eu oro e eu pergunto: Deus, o que eu posso fazer?